O ex-deputado federal e ministro do PT, José Dirceu, advertiu em palestra realizada na PUC de São Paulo esta semana para o que chamou de conspiração entre a direita e a elite brasileira, aliada aos Estados Unidos, com o objetivo de quebrar o pacto social construído no Brasil desde a redemocratização em 1988. Segundo a avaliação, a elite já não quer mais Bolsonaro como candidato e agora flerta com as promessas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Um governo como o do Lula e a oportunidade de reelegê-lo. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou, porque ele está prometendo algo. Se nós observarmos, o pacto da Constituição de 88, que é uma grande conquista da classe trabalhadora brasileira, sabe que nós temos um estado de bem-estar social no Brasil, todos os direitos trabalhistas, sociais e políticos foram conquistados naquela Constituição, que poucos países da América Latina têm. Temos uma rede de proteção social, temos liberdade política. Eles quebraram o pacto político, o golpe contra a Dilma. Começaram a desmontar o Estado Nacional no governo do Collor, do Fernando Henrique, agora querem completar. E querem romper o pacto social, porque queriam que nós o fizéssemos, fazendo uma política fiscal agora que significava romper o pacto social. Na verdade, o que o Tarcísio está prometendo para eles? Está prometendo a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, é isso que da Previdência. O que está em jogo no Brasil hoje, quando os bolsonaristas vão aos Estados Unidos pedir apoio para o Trump, pedir apoio para o governo americano, isso é traição, é crime de alta traição. Crime de alta traição. Então, nós temos que nos dar conta. Falaram aqui, no Brasil tem seus oligarcas, falam muito dos oligarcas russos, mas nós temos nossos 6 oligarcas, que estão aí, já se constituíram nos últimos 30 anos. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa, né? Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Como nós fizeram a lei da terra em 1850, deram a abolição da escravidão, os negros e negras que eram escravizados, mas não deram terra para eles. Então nós estamos vivendo... Essa é uma conspiração que vai se construindo. A direita sabe o que quer. Agora, nós precisamos saber o que nós queremos. A mesma palestra, realizada na segunda-feira passada, reuniu nomes de destaque da militância petista, como José Genuíno e o advogado Cacai, para debater os 61 anos do golpe militar de 1964. O tema da anistia aos condenados do 8 de janeiro também foi destaque na fala de Dirceu, que vê como necessário uma mobilização maior nas ruas contra o projeto que tramita na Câmara. O movimento de anistia no Congresso tem que ser respondido sem anistia. Nós não podemos deixar parte minoritária da mídia, porque a imensa maioria não está a favor da anistia, os editoriais dos grandes jornais, na prática, deixam claro que houve uma tentativa de golpe gravíssima, porque era um assassinato do presidente, do vice-presidente e do ministro supremo, como bem disse o Ivan, como seria nós, depois do presidente e o vice e um ministro supremo assassinado, seria de nós. E nós sabemos que é ditadura. Quem viveu sabe que é ditadura. Então, primeiro, quero deixar aqui registrado que nós temos que ir para as ruas, temos que repetir isso e temos que nos contrapor ao movimento de anistia. Está certo fazer isso. Entretanto, no último dia 31 de março, atos contra a anistia convocados pelo deputado federal Guilherme Boulos levaram um público de somente 6.000 pessoas, conforme divulgado pela USP.
José Dirceu, figura controversa do PT que chegou a ser condenado pelo Mensalão e posteriormente absolvido, afirmou que hoje existem novos tipos de se dar um golpe, citando o impeachment da ex-presidenta Dilma como um exemplo recente da história. A Dilma nossa presidente, sofreu processo de golpe jurídico parlamentar, mas golpe que depois aconteceu em Honduras, aconteceu na Bolívia, aconteceu no Paraguai e aqui. Agora, antes eram os golpes militares, agora são os golpes gangues, narcotráfico, insegurança, terror na população e golpe, que é o risco que nós corremos. Olha a situação do Rio de Janeiro e olha como o problema de segurança pública está tomando conta do Brasil. Eu perguntei para um ex-senador e ex-ministro da Fazenda do Chile, Carlos Ominami, por que de 2/3 de centro-esquerda passamos a ter 2/3 de centro-direita? Ele me disse, no norte do Chile a imigração de 1.300.000 venezuelanos, no centro a segurança pública e no sul o terrorismo mapuche. 3 palavras de ordem, liquidaram um processo político que tinha começado com uma rebelião popular. O risco que nós corremos no Brasil é esse. O que está acontecendo com a segurança pública em São Paulo? Nós já passamos, vamos lembrar, quando eu era menino, era a Polícia Capixaba e a Polícia Mineira. Depois veio o Esquadrão da Morte, contra os bandidos e depois contra nós. Depois veio a Rota na Rua. Depois a Tropa da Elite, que fez até 2 filmes. E agora nós temos as operações Escudo. O que aconteceu com a segurança pública? Nós temos crime organizado internacional, empresarial. As milícias ocupam quase a metade dos territórios no Rio. O Roraima praticamente foi tomada pelo garimpo ilegal, pelo crime organizado internacional, porque envolve a Colômbia e a Venezuela, pelo tráfico de droga, pesca ilegal, armamento. Só agravou a situação do país. A direita, a resposta que ela tem é matar 80, 100, 120 jovens negras, pobres, na periferia. Quando a cúpula da Polícia Civil Militar de São Paulo estava envolvida com o assassinato de um delator do PCC. Quando, na verdade, o principal problema que nós temos de segurança pública são as penitenciárias e as polícias. Também conhecido por sua atuação durante a ditadura, Dirceu foi preso pelos militares, teve a nacionalidade cassada e foi banido do país durante os anos de chumbo. Sobre esse período, ele descreveu, como testemunha ocular, o episódio em São Paulo que ficou conhecido como Guerra da Maria Antônia. E esses com os jovens aqui presentes, que sem dúvida comporão as fileiras das gerações que lutam e seguirão lutando por um Brasil democrático, popular e inovador. Um Brasil democrático e soberano. Muito obrigada a presença de todos e agradeço a cada um aqui presente e relembrar a célebre frase: não se cala a consciência de um povo. Muito obrigada. Obrigado, presidenta. Ô Zé, nós deixamos o Zé por último, não foi por acaso, evidentemente, uma das maiores lideranças do movimento estudantil, representando a gloriosa PUC, foi presidente do 22 de agosto, recebe aqui uma homenagem muito carinhosa, um reconhecimento pela sua coerência, uma das maiores lideranças políticas do país, que seguramente vai ter um papel muito importante, espero, disputando em breve as eleições para deputado federal, com o apoio de muita gente que está aqui, e seguramente vai exercer um mandato que vai fazer diferença, não tenho a menor dúvida. Mas eu quero fazer a leitura rápida, antes de passar a palavra para você, para a gente lembrar, não deixa de ser um momento de emoção, evidentemente, por vários motivos, aqueles que sucumbiram, como falou o nosso querido Breno Altman, resistindo para que nós pudéssemos estar aqui. E nós ainda estamos aqui, estaremos amanhã, estaremos nos próximos dias, que nós vamos disputar e vencer as próximas eleições para enterrar de uma vez por todas o bolsonarismo. O presidente Lula segue sendo a única liderança política capaz de reconstruir e de reconciliar um país tão dividido pelo ódio e pela intolerância. A única liderança política. Não há alternativa na direita. A direita civilizada está governando conosco. Não é, Zé?
Está governando conosco, está entre nós. Então não há nenhuma alternativa na direita chamada civilizada, né? Está entre nós. Mas vamos lá, Genuíno, Zé Dirceu, Adriano Diogo, Ivan Valente, Breno Altman, todos aqueles que tiveram um papel de destaque nessa resistência. Imortais, do Pedro Laurentino. Quem zomba dos nossos mortos, mal sabem que eles não tombam, nem cabem nos funerais. Quanto mais cobrem seu corpo, menos cadáver há no morto. Mais vivo é o vulto entre nós. Há entes que ninguém mata. A história os issa e arrebata ao templo dos imortais. Colai os sorrisos, colai. Curvai as cabeças, curvai. Ó homens de pouca e de má fé. A vida é um duelo esquisito, mas nem tudo está escrito nos tribunais de Maomé. A morte queda e se rende ao encarar um valente que morre e fica de pé. Para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! E não podia deixar de ser simbólico, Zé, antes de passar a palavra para você. Nós destacamos algumas pessoas que têm uma importância histórica pelo papel que cumpriram, e eu quero aqui que a gente possa recordar essas fortes memórias que seguem sendo uma inspiração constante na vida de cada um e de todos nós. Carlos Eduardo Pires Fleury, presente! Maria Augusta Tomás, presente! Estudantes barbaramente assassinados pelo regime militar, representando a PUC de São Paulo. Destacamos 2 queridos estudantes, inclusive eu quero recomendar que todos ouçam um podcast. Eu só disse o meu nome, escrito, na verdade, dirigido, conduzido pelo querido Camilo Vanucci Leme, que está aqui entre nós. Querido Camilo, está fazendo, inclusive, um podcast para o Prerrogativa sobre os 40 anos do Brasil Nunca Mais, evocando a memória do inesquecível Sig Maringa Seixas, que segue vivendo no melhor de cada um de nós, o nosso grande Sig, amigo do Genuíno, Zé Dirceu, de todos nós, o nosso papito, a quem a gente também reverencia a memória, né, e essa presença luminosa na vida de cada um de nós. Então, representando a USP, Sueli Kanayama, presente. Alexandre Vanucci Leme, presente. Outros nomes de destaque, muito rapidamente. Rubens Paiva, presente. Zuzu Angel, presente. Stuart Angel, presente. Vladimir Herzog, presente. Carlos Marighella, presente. Pedro Pomar, presente. Felipe Santa Cruz, presente. São milhares, mas a gente trouxe alguns pelo simbolismo. Marielle Franco, presente. Manuel Fiel Filho, presente. Zé, quero passar a palavra para você antes da gente encerrar, dizer que é um privilégio tê-lo entre nós, o nosso sempre presidente do 22 de agosto. A palavra é sua, a casa é sua. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Simbolicamente, quis o destino que essa cadeira ficasse vazia. Nela, na verdade, estão todos nossos companheiros e companheiras que tombaram lutando contra a ditadura e pela democracia. A imprensa me perguntou sobre o ato. A imprensa me perguntou sobre o ato de ontem, os atos de ontem. E hoje nós estamos realizando esse ato que está se reproduzindo em todo o Brasil, aqui pelo Prerrogativas, porque a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia fará em Belo Horizonte, dia 15, inclusive vou estar presente. Quando dia 31 de março de 64, eu estava trabalhando na Praça da República, num escritório, por acaso, de um deputado chamado Avalone Júnior, que tinha sido prefeito de Bauru. Eu comecei lá como office boy em 61, e vi os estudantes do Mackenzie, a imagem que me ficou do golpe militar, descendo para a Praça da República, e naquele momento eu tomei uma posição que eu estava do lado de cá, não do lado de lá, porque era a fina flor da elite paulistana de direita que descia. Mal sabia eu que em 68 nós teríamos a famosa Guerra da Maria Antônia, que não foi bem uma guerra dos estudantes da USP contra o Mackenzie, foi uma guerra do CCC,
do DOPS e da direita mackenzista contra os estudantes do Mackenzie e da USP, porque dos 5 centros acadêmicos que tinha no Mackenzie, 4 eram ligados ao movimento estudantil, ao OE. Isso foi uma mistificação. Quando nós começamos a luta contra a ditadura, as ruas eram dos tanques. As ruas eram dos tanques, eram das tropas militares. E eu me recordo que, quando eu vim para São Paulo, muito jovem, eu tinha estudado num colégio de padres franceses, por um privilégio, tinha já o hábito de ler. E li Castro Alves. E me ficou uma frase do Castro Alves: o céu é do condor como a praça é do povo. Exatamente. Quando nós começamos o movimento estudantil, eu falava, não é possível que nós não retomemos as ruas. As ruas não podem. Isso é uma coisa. As ruas sempre foram palco de disputa política, de imagem, de simbolismo. E nós retomamos. Fomos retomando 65, 66, 67, 68 e chegamos à passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro e as grandes manifestações em todas as capitais brasileiras. Uma das razões que a ditadura militar instituiu o AI-5 não foi por causa da resistência armada, que existia realmente. Foi porque as greves operárias e o movimento operário tinham começado a se levantar e que a classe média toda já estava contra a ditadura. Que, aliás, a mesma classe média que nos deu a vitória agora em 22, de direita liberal, mas antibolsonarista. Nós temos que nos manifestar. 500, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, não interessa. Nós temos que disputar as ruas, temos que disputar. Não interessa.